Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live do Ateliê de Histórias. Vou aguardar as pessoas entrarem para daqui um pouquinho começar a minha fala nesse momento bem especial. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui representando o Ateliê de Histórias nesse lançamento, mais um livro, mais uma obra de arte sendo entregue de presente aos leitores. Quando eu digo de presente, é porque todo autor que resolve compartilhar conosco a sua obra, a sua história, está nos presenteando. Porque a nossa vida fica mais bonita, a nossa vida fica mais cheia de sentido, quando nós temos histórias de qualidade que preenchem, né? Então é muito, muito, muito gratificante poder estar aqui mais uma vez, dizendo a todos vocês que o Ateliê de Histórias está com mais uma obra no seu catálogo, uma história linda. Então, boa tarde a todos os presentes, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos ter uma conversa muito gostosa com a autora Carmen Luiza Riva e com a ilustradora Bettina Stamp. Eu vou aguardá-las, daqui a pouquinho elas estão entrando. Enquanto isso, eu saúdo a todos que estão chegando no ateliê, dizer a vocês que eu estou muito feliz de encontrá-los aqui nessa tarde especial, Dia do Professor, e vocês aqui conosco no Ateliê de Histórias para curtir, para prestigiar esta live, que além de ter uma autora e uma ilustradora, duas pessoas muito queridas e muito talentosas, duas professoras também. E essa pessoa aqui que está conversando com vocês, que vai estar conversando, né, ministrando essa conversa com essas duas pessoas incríveis que lançaram esse livro, também é professora. Então sejam todos bem-vindos. O Ateliê de História saúda a todos. Eu sou Márcia Funkdieter, sou produtora editorial do Ateliê de Histórias e hoje nós temos mais um lindo lançamento. A Carmen, vamos ver se a Carmen já entrou. A Carmen já entrou e a Bettina também. Eu vou pedir para que a Carmen entre. Vamos ter 3 pessoas participando nessa live hoje. A querida Carmen Luiza Riva, autora dessa obra. Boa tarde. Oi, Carmen, querida. Tudo bem? Vamos ver aqui, a Carmen já entrou, daqui um pouquinho a Carmen vai... Ai, que legal! A Carmen daqui um pouco vai cumprimentar todos vocês, eu só vou agora ver se a Bettina entrou. A Bettina já entrou. Bettina, tu estás aí, pode pedir para entrar também. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a autora desse livro lindo, né? Que chegou ao mundo para nos alegrar e para nos ensinar muito. Bettina. Agora, vamos ver a Bettina, vai entrar também conosco. Tomara que dê tudo certo. Às vezes o Instagram briga um pouquinho para deixar um terceiro entrar. Olá, boa tarde a todos. Muito bom! Gente, então assim, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou primeiro apresentar essas duas pessoas, falar um pouquinho sobre elas, e aí elas vão dar as boas-vindas, vão falar um pouquinho com vocês, e aí depois eu tenho algumas perguntas para a gente rodar essa nossa conversa. Tudo vai fluir hoje. Mas antes de iniciar, tá? Eu desejo a vocês, eu já estava no início da live, que essa é uma live de lançamento de um livro lindo, que foi escrito pela querida Bettina, mas num dia especial, o Dia do Professor, e essas 3 pessoas que estão conversando com vocês são professoras também, né? Professora de Educação Física, professora de Arte, professora de Português. Então, temos 3 diferentes
disciplinas aqui sendo representadas. Então, eu vou falar um pouquinho da Carmen. A Carmen Luísa Riva, nasceu no município de Barão, no Rio Grande do Sul, e reside atualmente na cidade de Novo Hamburgo, desde 1988. Ela é professora de formação, graduou-se em Educação Física e trabalhou em escolas públicas por 25 anos. Que interessante, o 25 aqui é bem forte, vou dizer daqui a pouco por quê. Atualmente, dedica-se ao trabalho voluntário, está se aventurando no mundo literário e pretende, de maneira lúdica e prática, auxiliar as crianças a usarem os recursos de forma objetiva e adulta. Então, vou deixar primeiro a Carmen dizer um oi para o pessoal aqui que está nos assistindo, e depois eu apresento a Betina. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estarem assistindo essa live. Eu agradeço muito a presença de todos. Estou um pouco nervosa, né? Mas eu acho que é normal, assim, a emoção fazer parte, né? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, então, do motivo pelo qual a gente está reunido hoje aqui. Obrigada a todos por estarem assistindo. Muito bom, Carmen. E agora eu vou apresentar a Betina. Betina Stamp é professora de artes de crianças, jovens e adultos há 25 anos, graduada em artes visuais pela URGS, com especialização e atuação também na educação especial. Escritora e ilustradora, também mãe do Caí, do Tiago e do Heitor. Quando eu falei 25 anos, a Carmen, a Betina e eu, nós três temos 25 anos de atuação como professora. Eu não estou atualmente em sala de aula, saí, mas a Carmen já é aposentada, né, Carmen? Sim. Isso, e a Betina está atuando ainda. Então, Betina, pode conversar com o pessoal aí de casa, saudar a todos. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito a presença de todos aqui, agradecer esse convite da Márcia e da Carmen para a gente partilhar esse momento, né? Acho que ele é mais especial ainda por ser justamente hoje, no nosso dia, Dia do Professor, e pelo privilégio que eu tive de poder ensinar essa obra, que contribui muito, traz muito, justamente para quem está lá no chão da sala de aula, no dia a dia. Né? Então, acredito que vocês vão gostar bastante do Ian, das descobertas dele e de tudo que eu fui aprendendo também ao longo desse processo de ilustração do livro da Carmen. Muito legal, Betina. E, gente, assim, é uma honra estar lançando mais um livro pela Tele de Histórias. Muito feliz também. Esse é um livro muito especial. Mas, além de mostrarmos o livro hoje, falarmos um pouquinho, né, sobre ele, o mais bacana nesse momento, além de conhecermos o livro, é conhecermos um pouco mais a autora e a ilustradora. E eu acho incrível esses momentos, porque a gente acaba descobrindo em lives coisas que a gente não sabia, né? Então, isso é muito legal. As pessoas vão assistir agora e depois continuam assistindo, porque a live vai ficar gravada, vai ficar no Instagram e também fica no canal do YouTube. Então, se vocês estão assistindo agora, depois podem compartilhar com os amigos lá no YouTube do Ateliê de Histórias. Vai ter também o vídeo e vocês vão poder compartilhar com os amigos e poder conhecer um pouco mais a Carmen e a Betina. Carmen, nesse momento eu vou pedir para que você pegue na mão. Tem aí contigo? Eu não te entendi direito. Tu quer saber se eu estou com o livro aqui comigo? Isso. Está cortando um pouco, eu não te entendi. Isso, Carmen, vamos mostrar. Olha só, a Betina ainda não está com o livro, mas o livro está chegando aí. Ai, eu já estou encantada aqui só de olhar, gente. É uma emoção muito grande. Eu tenho um desenho colocado assim na forma do livro. Estou vendo ele aqui na live, na verdade, pela primeira vez, porque eu vi ele só pelo computador, né? Mas vendo ao vivo, a emoção é muito grande. Ele é muito bonito, é um livro muito colorido. Ó, a Carmen já está mostrando lá o interior. É um livro muito bonito.
Ele é muito colorido, o texto é gostoso, é um livro assim para guardar com muito carinho no nosso acervo. Lindas ilustrações, parabéns, Betina, parabéns, Carmen. Olha só, gente, que lindo, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, mas acho que eu vou mostrar depois. Betina, eu estou com as tuas ilustrações aqui. Depois, na hora que tu quiseres, e se tu me permitires, eu posso mostrar alguma coisa, tá? Com certeza, com certeza. Eu vou encontrar a Betina pessoalmente para entregar, porque a gente não manda isso pelo correio, não. Tem que ser entregue pessoalmente. Vai que aconteça alguma coisa, né? Carmen, vou começar contigo, querida Carmen. Quero saber agora como é que surgiu, né, essa história. Quero saber, assim, se tem alguma coisa a ver contigo, com a tua família, as descobertas do Ian. Conta pra gente um pouquinho, conta pro pessoal de casa sobre o que fala essa história, como é que surgiu a ideia de escrever essa história. Conta pra gente um pouco, Carmen. Então, a escrita em si, eu acho que ela é pra gente muitas coisas. É uma forma da gente se expressar, ela pode ser terapêutica, ela tem muitas funções na vida da gente, né? Desde adolescente eu gostava de escrever diários, né? Contava assim o que tinha me acontecido, né? O que estava me alegrando, o que estava me angustiando, enfim, né? Houve também um momento da minha vida que eu estava lidando com umas situações um pouco complicadas e eu escrevia muito. Eu escrevia, eu encontrava na escrita assim um escape, um momento assim, e sempre foi muito bom para mim escrever. Mas eu sempre escrevia assim, desinteressadamente, né? Eu tenho uma amiga que faz um tempo que ela vem me dizendo assim, eu não sei se é porque ela acompanhou esses meus últimos anos de magistério, e eu, assim como a Betina, também trabalhei em sala de recursos, né, nesses últimos 10 anos, e quando a gente trabalha a gente tem que pensar muito fora da caixa, né? A gente tem que, assim, tentar mobilizar o aprendizado da criança. E essa minha amiga vinha acompanhando, assim, os materiais que eu usava, eu comentava com ela, assim, algumas maneiras que eu tentava acessar a aprendizagem da criança e tal, né? E ela ficava me dizendo assim, tu tem que escrever sobre isso, tu tem que escrever, né? Eu pegava muitas ideias, assim, de sites, de trocas com colegas, né, do Facebook, mas eu pensava assim, será que escrever sobre isso vai ficar tipo um manual, assim, e assim como agora, daqui a pouco ele pode ser obsoleto. Mas ela ficava me cobrando, assim, e o teu livro, quando é que vai sair? E o teu livro, quando é que vai sair? E eu ficava pensando, mas nossa, por que, né? Será que ela vê alguma coisa que eu não vejo, assim, que ela, né, fica me instigando, assim? Daí, volta e meia, ela tocava nesse assunto. Aí, uma outra amiga nossa, um dia, essa minha amiga era um pouco sensitiva, assim, né? Um dia ela me disse assim, e o teu livro, quando vem? Daí eu fiquei pensando, eu nunca falei com ela sobre isso, sabe? Como é que ela sabe que uma amiga já comentou, né? Será que elas se falaram entre si? Enfim. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí eu comecei a pensar, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Será que eu, que não tenho essa formação, assim, da expressão, sim, da educação física, mas não das letras, assim, será que eu escrevo alguma coisa? Aí eu fiquei com aquela ideia sobre o que escrever. E isso foi, olha, eu acho que foi uma coisa de muitos anos, assim. Aí eu fiquei pensando, será que eu escrevo alguma história relativa a essa minha amiga, que fica me instigando, assim, né? Será que eu escrevo sobre o quê? Aí um dia, o ano passado, eu conversando com meu irmão, ele me contou uma história, até assim um pouco engraçada, né? Sobre o meu sobrinho. Do jeito que o meu sobrinho estava lidando com a questão financeira. E me deu um clique. Eu pensei, esse é um assunto bom de
abordar, né? Porque as crianças, para elas, o dinheiro tem um ente que tem para nós, tanto no real quanto imaterial, né? Aí eu fiquei pensando, talvez escrever sobre isso seria legal. Quando começaram as férias de verão, que eu estava lá na praia, bem tranquila, né? Um dia meu marido foi pedalar e daí eu pensei assim, eu vou escrever, vou pegar o computador e vou escrever. E assim eu fiz. Uma coisa que já vinha assim, né? Eu comecei a organizar numa forma de um texto. Aí eu imprimi esse texto e mostrei para o meu marido. Ele perguntou, o que tu quer fazer? Eu ainda não sei, mas eu vou conversar com as pessoas, né? Aí mostrei para essa minha amiga que me instigava a escrever. Daí ela disse assim, eu adorei, ela falou, né? Acho que tu pode fazer um livro. Daí eu mostrei para uma professora de português, né, que também é muito amiga minha. Eu disse para ela, vou te mandar um texto para tu ler depois, uma hora que tu tiver um tempinho, tu lê, depois tu me diz o que tu acha. Aí ela leu. E ela disse assim, eu sempre quis encontrar essa literatura, né, num livro, em forma de livro, essa história. Mas eu nunca achei. Daí eu disse, Daí eu pensei, será que é isso, né? Será que é isso que vai ser um livro? Será que essa história vai se transformar num livro? Aí eu fui conversando com outras pessoas. Conversei com um amigo do meu esposo, que já publicou vários livros, né? Inclusive eu vi antes que ele estava assistindo a live, né? Conversei com ele, aí ele me deu umas dicas, e eu fui trocando ideia, assim. Aí eu lembrei que uma colega minha de escola, minha pedagoga, né? Que ela também havia escrito um livro. Aí ela me disse, não, fala com a Márcia, tu vai ver, a Márcia vai te orientar, vai te dar todas as dicas que tu quiser, se tu quiser que isso, né, essa tua ideia se transforme, que fique concreta. Aí, eu já era amiga da Márcia no Face, peguei o telefone dela e disse, olha, eu tenho uma história aqui, assim, assim, queria te mostrar para ver o que acha, né? E daí a Márcia, sim, me manda, eu vou ler, daí eu te dou um retorno, vou ver, né, que linha tu está escrevendo, sobre o que tu escreveu. Daí eu disse para ela, escrevi sobre educação financeira. Interessante e tal. Daí eu mandei para ela. Daí ela disse assim, eu vou ler com calma e daí eu te dou o retorno. Aí ela me deu o retorno e ela disse assim, tu quer que eu te mande um orçamento? Eu disse, quem sabe, né? Aí ela me mandou o orçamento. Aí eu fiquei pensando, e daí ela disse, eu posso fazer uma reunião virtual contigo para te explicar o processo. Aí marcamos um Meet, ela me explicou como é que funcionavam, todos os passos, alguns dos passos, né, porque, enfim, né, é toda uma trajetória, né. E daí eu resolvi fazer, pensei, seja o que Deus quiser, vou me lançar, né. Vou me lançar nesse projeto, e daí, assim, a gente combinou, acho que foi lá para fevereiro, por aí, vamos fazer. Aí ela me deu as opções de ilustração, né, e eu achei muito, uma das minhas ideias era que ele fosse desenhado à mão, né, porque eu acho, assim, o trabalho manual, eu acho ele tão único, né, ele é tão singular, assim, né, de fazer de outras formas, né? Daí eu pensei assim, não, eu quero que seja assim, desenhado à mão, eu quero que a letra seja toda maiúscula, para que a criança que esteja se alfabetizando, ou a criança com deficiência, consiga compreender melhor. Eu quero que ele seja bem colorido, para ele ser atraente, né? E para que as ilustrações bem coloridas ajudem na compreensão também. E foi assim, depois de inúmeras trocas e conversas e tal, que surgiu as descobertas de Anne. Lindo! Olha só como é gostoso, né? Ouvir a autora contando como surgiu essa história. Na verdade, pessoas que já viam em ti essa possibilidade te cobravam, né? E aí, quando vai surgir o teu livro? Carmen, o teu áudio, a tua internet está falhando de vez em quando.
Eu não sei, tem momentos que fica super bem, eu não sei se é só para mim. Betina, tu tá escutando assim também? Falhando um pouquinho? Pouquinho. Um pouquinho. Tem momentos, depende, eu não sei se o que acontece e para um pouquinho, mas a gente compreende tudo que tu estás falando, tá? E assim, Carmen, deixa eu te perguntar. Isso tudo, então, foi todo o processo de como essa história surgiu. Ela estava lá no Bem-Bom, né, na praia, como ela está agora, né, está lá também. E aí surgiu a ideia de trazer para uma história uma vivência familiar, né? Porque, como ela colocou aqui, o irmão estava vivenciando isso com o filho. E como é gostoso isso. Isso vem de uma realidade e essa história vai para muitas realidades agora. Então, como vocês ouviram, a história da Carmen trata sobre a educação financeira, mas de uma forma muito gostosa, de uma forma muito leve nesse livro aqui. As crianças e os pais vão ler essa história e vão se divertir, vão viver, vão imaginar, vão se transportar para um outro lugar e, ao mesmo tempo, vão descobrir como é que a gente pode se planejar e conseguir realizar sonhos. Eu achei isso fantástico, porque, ao meu ver, isso deveria ser uma disciplina, né? Assim, que lá na escola fosse regra, toda criança passar por isso, saber um pouquinho sobre a organização financeira, isso é tão importante para a vida toda, né? Desde pequenininho que a gente aprende com detalhes, cuidando de uma moeda, economizando uma moeda, outra moeda, trocando essas moedas por coisas importantes que façam sentido para ele. Então, isso é muito gratificante, saber que vem uma literatura que não está aqui para ensinar, ela não tem essa pretensão, mas todos aqueles que estão lendo vão aprender muitas coisas, não só a poupar, mas tem muitas outras coisas aqui dentro. E assim, Carmen, como é que foi, então, para ti esse processo? Agora nós descobrimos como é que surgiu a ideia da história, como é que não foi a Magda que disse para ti, procura a Márcia? Foi? Foi sim, a gente chamava na escola de Raquel, né? Mas foi ela assim que me deu a letra. Ela disse assim, porque o que eu temia era, eu mostrava para as pessoas, mas assim, ó, eu mostrava pegando isso, né? Porque assim, eu tinha receio que essa história pudesse se perder, né? E eu ficava pensando um monte de coisas. Como é que eu vou fazer para registrar a história? Como é que eu vou fazer para aquilo? Aí a Raquel me disse assim, não, tu não precisa te preocupar com nada disso. Tu só entrega a tua história para a editora vai te perguntando o que tu pretende aqui, o que tu pretende ali, mas ela vai alinhavando tudo, ela vai costurando a história para ti, ela deixa ela redondinha. Daí eu fiquei pensando, ufa, né? Então, assim, um dos receios primeiro que eu tinha, né, será que eu vou publicar, né? E eu tinha receio, assim, de perder a história, né? Mas daí, assim, conforme a gente foi conversando, né, eu fiquei segura por ser uma pessoa que eu já te conhecia, né, eu já tinha visto você se apresentar em escola, a pessoa me sentir segura, né? Aí tu foi conversando comigo, inclusive a Raquel me disse assim, não, ela é muito acolhedora, sabe? Ela é muito mãezona, ela vai falar, vai perguntar para ti o que tu quer, o que tu pretende, e vai te explicando tudo, e vai te ajudando nas etapas, né? E assim, para mim, a etapa mais difícil foi esperar depois que eu tinha ido até tudo ficar pronto, sabe? Esse tempo para mim assim foi, né, bem, porque parecia assim, tá, a história tá pronta, né? Parecia assim, nossa, muito tempo esperar 6 meses, mas enfim, né, chegou. Tá cortando um pouquinho agora, Carmen. A gente não entendeu o finalzinho ali. Não, eu comentei que para mim o mais angustiante foi depois que eu decidi esperar todo o processo até que vinha, né?
Porque para mim a história estava pronta. Exato. Mas, claro, ela precisa de todo um processo para que realmente fique pronta, né? E, Carmen, eu te perguntei porque a Magda está aqui assistindo e esses dias a Magda conversou comigo também. Ela já te desejou sucesso, o pessoal aqui gostando muito do tema sobre educação financeira. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Betina, depois eu volto para conversar contigo também, Carmen, tá bom? Eu quero saber da Betina agora, porque quando surgiu, né, o texto da Carmen, eu pensei na Betina. A Betina é uma profissional muito sensível e talentosa, e eu logo pensei nos traços da Betina nesse livro. E alguém colocou aqui, o livro é encantador, e é verdade. Eu quero saber da Betina como é que foi esse processo de ilustrar, de criar, porque assim, uma coisa que a Carmen colocou que eu achei bem legal, é assim, ó, o mais difícil foi esperar por tudo isso, porque às vezes as pessoas acham que é assim, né? Rapidinho, eu vou escrever uma história, 1, 2, 3, o livro está pronto. Não! Tem todo um processo, quando ela quis uma ilustração de um profissional, tem todo um processo, um tempo desse profissional colocar o texto em forma de imagem. Então, eu gostaria que a Betina contasse para nós como é que foi esse processo. Estou com as suas ilustrações aqui, qualquer coisa tu me pede para mostrar. Tá joia. Bom, primeiro quero dizer assim que sempre para mim, quando a gente pensa numa publicação do Ateliê de Histórias, para mim é sinônimo de qualidade. E sempre que alguém vem, como a Carmen, assim, né? Tô pensando em numa história, o que tu acha? Tu já tem um livro, né? Já trabalha com isso? Eu sempre indico, a primeira pessoa que eu indico é a Márcia. Eu digo, fala com a Márcia que ela vai poder te ajudar melhor, né? E é justamente todo esse processo de publicação, né, da história, ele é feito sempre com muito cuidado e com muita atenção a cada detalhe. E para mim, como ilustradora, isso é muito importante, principalmente porque eu gosto muito de usar cores, e assim, as cores elas têm tonalidades, às vezes numa mesma página, né? Os degradês, assim, o fundo, cuidado, e precisa ter muito, muito cuidado para que tudo isso fique preservado depois na obra final, né? na gráfica, no processo de impressão do livro. Porque uma coisa é o meu desenho, outra coisa é o meu desenho no computador, onde ele vai ser diagramado, e outra coisa diferente é ele lá impresso, né, no formato do livro, no resultado final. Então, assim, sempre a Márcia tem esse cuidado de preservar o máximo possível todos os detalhes, né, que foi pensado. E isso realmente faz uma diferença muito grande no resultado final, né, do trabalho. E esse livro em especial, ele foi surgido. É uma coisa também que acontece, muitas pessoas me perguntam, nossa, mas tu leva tanto tempo, né? Eu sempre dou um prazo longo, porque eu também sou professora, esse também é meu trabalho, e eu preciso dar um prazo que eu sei que eu vou conseguir cumprir. Então, eu agradeço a Carmen por ter esperado, né, os meses que eu levei fazendo o desenho, mas tem uma particularidade também sobre isso, que eu acho que no meu trabalho de ilustradora faz uma diferença para mim, enquanto eu estou desenhando, que é eu entendo o tempo de amadurecer as ideias. Porque, às vezes, quando eu quero desenhar alguma ideia que tem ali no texto, ela não é óbvia, né, no primeiro momento. Não é assim, agora pensei isso, desenhei e deu, agora é só finalizar o desenho. Às vezes, tem detalhes que eu fico pensando como que eu podia desenhar aquilo, né, sem ser óbvio demais, sem ser extremamente narrativo. De que forma poderia o meu desenho complementar aquilo que está escrito no texto? E isso nem sempre vem assim, muito rápido, às vezes. Lá adiante, eu mudo alguma coisa, eu pensei isso, mas agora eu vou fazer dessa outra forma, e vou elaborando, né, o trabalho. Então, eu volto desse tempo também maior com a obra, onde eu estou ficando, mesmo que eu não esteja naquele momento desenhando, ela está no meu pensamento, e eu estou pensando como eu vou colocar no papel aquilo, né? E
especial nesse trabalho, As Descobertas de Ian, que trata, né, de um assunto tão delicado nos dias de hoje, como é a educação financeira. Eu digo delicado porque eu sou professora de periferia. Eu trabalho em Porto Alegre, na periferia, né, com pessoas assim que vivem numa condição de extrema vulnerabilidade. E esse é um tema que precisa ser tratado com muita delicadeza, porque a gente está falando com pessoas que têm uma falta imensa de muitas coisas. Então, como tratar esse assunto da educação financeira de uma forma sensível? E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o texto do livro. No início eu fiquei um pouco, nossa, como é que eu vou trabalhar esse assunto, né? Como vai ser isso? Mas quando eu li o texto, é um texto aberto, é um texto leve, é um texto sugestivo, assim, no sentido positivo, né, das possibilidades que o tema traz. É um livro prático também, então me agradou muito o texto e eu fiquei... eu fui me envolvendo, fui me deixando envolver pelas palavras da Carmen, né, na construção do personagem e depois também nos detalhes da história. Então, convido a todos a conhecerem mais do desenho mesmo, e do texto, e do resultado final desse trabalho do livro da Carmen. Muito legal, fiquei muito feliz com esse resultado. Posso mostrar uma ilustração tua? Claro, claro, todas que quiserem. Olha só para vocês terem uma ideia, assim, né? Antes de eu ter esse envolvimento com o ilustrador, eu sempre imaginava que o ilustrador desenhava no tamanho do livro, né? E aí agora estou descobrindo que não, que tem ilustrador que desenha coisas gigantescas e a gente coloca num livro pequeno, né? Então aqui, ó, vou mostrar a capa. E quando a Bettina falou sobre preservar a tonalidade, como a gente tem esse cuidado, né? Primeiro se faz uma cópia, uma impressão do boneco do livro para a gente realmente ver se o original fica próximo ao impresso. Então, se vocês olharem aqui, olha só, gente. Parece que realmente ela colocou o original aqui. Essa é a capa, aqui. A cor ficou muito próxima. Ficou muito, muito, muito legal. E olha só o tamanho desse e o tamanho desse aqui, né? Esse aqui é um 40 por 30, ó. E aí, a ilustração está aqui nesse livro. Muito lindo, Bettina. Parabéns. Ficou legal, né? Ficou muito legal, é bem isso, né? Todas as variações da cor estarem ali, né? Depois da página. Tu sabe, Márcia, desde o primeiro livro que eu vi publicado, a minha sensação é, nossa, que eu fiz um desenho e as pessoas podem levar ele, as pessoas podem ter, né, um desenho no formato de um livro. É muito gratificante ver que o desenho está lá, né? Que é um pouquinho que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado e com tanto... o desenho, para mim, é algo que me faz, que me completa. É minha forma de existir, desenhando. Então, para mim, ter isso num livro e as pessoas poderem ter acesso aos meus desenhos é algo muito gratificante. Que legal ouvir isso. Eu escutei a Carmen, né, há pouco dizendo que escrever era algo que aliviava, né, que colocava atenção para fora, era um esvaziamento, como ela mesma colocou. E agora eu escuto você dizendo do desenho, que o desenho é a forma de você existir. Como é gostoso, né, ouvir isso. Então, são duas profissionais, duas pessoas que amam a escrita, amam a ilustração, que se juntam e criam ali uma obra incrível. Eu quero mostrar essa ilustração aqui que a Carmen até comentou que ela achou muito linda, né, Carmen? Aquele horizonte aparecendo pela janela. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. O menino está até aqui, ficou ainda mais intenso, né? O menino está lá fazendo o cofrinho dele e no fundo esse horizonte lindo. É muito bonito, é muito gostoso olhar para fora dessa janela. Muito gostoso olhar para fora dessa janela. Traz uma calmaria muito grande. Muito bom. Carmen, agora eu quero saber de ti. Oi. Como é que foi? Então, tu disseste que o mais difícil foi esperar esse tempo. Como foi? Como é que foi? Quero que tu contes para nós, assim, como é que foi esse processo de criação do livro. O
que tu achou desse processo? O que tu achou de cada parte? Porque assim, a gente trabalha muito junto com o autor e muito junto com o ilustrador. Sempre mostrando as possibilidades, vendo se ele gostou, se ele não gostou, se ele gostou da letra sim, se ele quer mudar a letra, se quer aumentar, se quer diminuir, se ele gostou da distribuição do texto. Todo esse cuidado que a gente tem com a ilustração, para ela realmente trazer, né, a cor como está no original, a gente também tem com o texto. Eles precisam conversar, texto e ilustração. Não pode ser uma coisa jogada ali, tem que realmente fazer sentido uma coisa na outra. E eu quero saber de ti, Carmen, como é que foi esse processo, como é que foi participar disso, se tu gostaste ou não, e como foi o momento de você pegar o livro, porque eu lembro da Carmen mandando, ele chegou toda, o jeito que ela escreveu, parecia eu consegui enxergar a Carmen toda feliz falando do livro, ele chegou. Quero saber como é que foi viver isso até o momento de você pegar o seu filho literário nas mãos de fato. Conta pra gente. Parou teu áudio aí, teu vídeo, Carmen. Como eu te falei... Carmen, parou o teu vocês me escutam bem? Pode começar de novo. Tá parando um pouquinho, tá cortando. Agora mais do que antes até. Vocês me escutam bem? Carmen, nós não estamos te ouvindo. Vocês me escutam? A gente escuta, mas a maioria das vezes fica aquela bolinha de... Oi? Eu escuto vocês. Vocês me escutam? Estamos te escutando, está cortando bastante. Não dá para te ouvir direito. Para a mesma coisa, de vez em quando vocês somem. Isso é questão de internet, gente. Ó, muito tranquilo, a gente está ao vivo, né? Tem lugares que pega melhor, outros não. Mas vamos conversando. Tá ok. Como eu comentei, foi um momento assim bastante ansioso para mim. Eu estava muito ansiosa, né? Aí, no início, eu não comentei com muita gente, assim, né? Eu fui porque eu acho que eu estava tentando me familiarizar com a situação, né? De pensar assim, porque foi uma montanha-russa assim, de emoções, né? Porque decidir publicar uma criação tua é bastante corajoso, eu acho, né? Porque tu pode ter muito acolhimento, tu pode não ter acolhimento, e daí tu vai ter que lidar com isso, né? E daí, assim, no começo eu não falava muito sobre isso, eu ficava, assim, mais quieta, né? Aí fui conversando com um, conversando com outro, conversando com esse outro, né? A Márcia ia me dizendo assim, agora tá na hora da gente decidir tal detalhe, né? Como a gente vai fazer isso? Né? Como tu pretende fazer aquilo? Daí a gente ia trocando ideia, ela ia me mandando áudio, eu ia respondendo os áudios, a Betina ia mandando as ideias que ela tinha, né, e dando assim, eu fiquei estudando sobre o tema do livro e tal cor combina com tal coisa. Eu achei isso de uma sensibilidade incrível, assim, sabe? Aí depois eu fiz isso tudo assim, ficando junto, né, tomando forma, assim, eu achei muito bacana. Eu fiquei também muito... achei muito interessante, assim, as cores que a Betina sugeriu para os personagens, né? Para a questão de representatividade, assim, né? Das pessoas das crianças que vão ler, se elas vão se sentir representadas na história e tudo mais, né? Isso eu achei muito sensível também. Aquele desenho da janela, achei assim fantástico, né? Porque ali me parece que ele está fazendo os cálculos de quanto dinheiro ele tem e projetando o futuro, né?
projetando sonhos. Eu achei, assim, fantástica essa parte, né? E eu achei, assim, bacana. Por exemplo, quando eu mostrava, eu fui mostrando agora e distribuindo ele em alguns lugares. Antes eu chego e digo, lembra que eu conversei contigo sobre isso, eu te trouxe para tu ver. Aí antes da pessoa ver, eu não falava nada. Eu mostrava, daí eu ficava observando as reações, né? E daí foi muito bacana, assim, escutar de uma moça que trabalha com livros, que ela vende livros, né? Ela olhou assim, letra bastante, ela falou, né? Eu achei tão bacana, assim, porque uma das propostas do livro, dentre muitas que ele tem, é que o texto fosse acessível, um texto de simples compreensão, né? Desde a letra até a história em si, né? E daí a moça olhou assim, letra bastante, coisa boa, ela percebeu uma das, né? Um dos itens que a gente pensou com carinho, né? Para chegar no leitor. E daí ela me disse, essa mesma moça me disse assim, tem livros sobre educação financeira, mas eles são mais técnicos, né? São para crianças maiores, assim para um público menor, de uma maneira mais lúdica, mais prática, não tem, sabe? E daí, assim, essa foi o primeiro lugar onde distribuí o livro. Eu saí de lá assim, nossa, né? Pensei assim, eu acho que a gente está no caminho certo, assim, né? Bem animada, né? E daí eu fui escutando, assim, inúmeros comentários e tudo mais, né? Daí, isso de emoções, né? Que é muito interessante também, né? E para mim foi um crescimento grande, porque é um universo que eu não conheço, né? Então, universo, assim, me apropriar de algumas coisas que esse universo proporciona é muito bacana, porque eu não fazia ideia, assim, de quantas decisões a gente tinha que tomar até que um livro tomasse forma, né? E são vários detalhes, várias decisões no processo, né? E essa coisa, assim, de a tua ideia e não saber como ela vai atingir as pessoas, onde elas vão, o que isso vai dar, é muito interessante, assim, dá uma insegurança, sabe? Mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga, está sendo bem interessante, assim, esses retornos que eu estou tendo, estou recebendo muito carinho também das pessoas, estão me dando muito apoio, me incentivando muito, né? Eu vi alguns incentivos aqui na live também, estou bem contente, assim, de amigos, de familiares. Oh, querida Carmen, esse livro com certeza, né, como ela diz, a gente não tem a noção de onde pode chegar, e eu tenho certeza que esse livro vai chegar em muitos lares, vai chegar em muitas escolas, porque ele é um livro realmente com um texto muito acessível, um texto gostoso, um texto que nos faz viajar, um texto que sem ter a pretensão de ensinar, acaba ensinando sim. E como a Carmen colocou, né, o cuidado na hora de produzir um livro, por quê? Porque nós estamos entregando esse livro para pessoas, né, principalmente pessoas que estão se desenvolvendo, crianças. Então, o cuidado que nós temos que ter, tanto no texto como na ilustração, porque não é só a partir do texto que as crianças viajam e entendem a história, é através da ilustração também. Uma coisa complementa a outra. Por isso, o cuidado, porque nós estamos lidando com seres humanos em formação. E o que a gente quer? A gente quer ajudar esse cidadão a se transformar num ser humano agente, né? De transformação, que depois de ler um livro desse, pensa assim, eu quero ajudar os meus colegas também, eu quero me organizar, eu quero fazer um livrinho também, eu quero experimentar isso. Então, por isso do cuidado. E esse livro é lindo, ele realmente é uma obra de arte do início ao final. Além de você viajar com a história, você vai se surpreender com os detalhes da ilustração que a Bettina traz. A gente consegue perceber coisas na ilustração que estão lá no texto e além do texto, né? E isso que a Carmen colocou também da identidade, da representatividade, achei muito legal.
trazer para dentro da sala de aula, né, essa representatividade. Nós temos todos, estamos incluindo também esse texto. Então, além do texto trazer muitas coisas importantes, a ilustração né? Então, é formidável. E, Carmen, quero saber da Carmen e quero saber também da Bettina, né? Mas vamos começar pela Carmen. Qual é o teu desejo agora que esse livro está aí tão bonito, né? E com certeza vai estar ainda, é só o comecinho, ela só está escutando elogios, é só o comecinho, isso tem muito ainda para ela ouvir, ela vai ouvir muita coisa boa. Qual é o teu desejo com esse livro a partir de agora? O que você quer com ele? Né? O que você deseja com ele? Parou o vídeo, Carmen. Eu acho que quando a Carmen para de falar, para o vídeo. Aqui em Alvorada está bem ventoso o tempo, então eu acredito que a internet fica instável mesmo, né? Dependendo do lugar onde a gente está. Agora tem muito vento hoje. E a Carmen saiu agora. Talvez ela vai entrar um pouquinho. Então, enquanto a Carmen tenta entrar, ela vai tentar entrar de novo. Carmen, se tu estás ouvindo, peça de novo para entrar. Deixa eu ver se eu consigo pedir para que ela entre aqui, só um pouquinho. Carmen, vou convidar a Carmen aqui. Ver se ela vai aceitar. Tenho medo de mexer em qualquer coisa e também cair, né? Vamos ver se a Carmen aceita o convite. E é bem assim, né? A gente se programa e aí pode estar ventando, pode estar chovendo, né? Mas isso que é legal da live, né? A vida real. É o que acontece mesmo no dia a dia. Então, vamos fazer assim, enquanto a Carmen entra novamente, ela vai pedir para entrar, alguma coisa assim, eu vou pedir para que a Bettina, então, fale um pouquinho sobre o que ela deseja agora com esse livro. Eu espero realmente que ele possa chegar em muitos leitores, que possa suscitar ideias, né, a partir do tema mesmo do livro, né, a temática da educação financeira, que possa suscitar uma reflexão, né, bom, o que eu vou fazer, né, agora? Uma criança que está ali ganhando suas primeiras moedas, né, o que fazer com elas, como usar, né, que é uma coisa que desde sempre a gente vai pensando, esse é o objetivo. Mas também o livro tem aquela parte final que traz ideias práticas, né, de que a criança pode criar ela mesma, né, o seu cofrinho, as suas coisas. Então, que também o livro possa servir para isso, para inspirar a criatividade. E aí a gente teve todo o cuidado, né, Márcia, de colocar algumas ideias, mas não colocar um modelo pronto, mas colocar ideias assim, bom, o que eu posso fazer, né? E a partir da garrafa PET, do papel, da cola, da tesoura, e com certeza as crianças vão nos surpreender com isso, com o que foi criado, com o que foi feito, né, a partir das ideias que estão ali. Então, que o livro também inspire muito a criatividade dos leitores, que eles consigam criar e consigam estar sempre, né, nesse constante movimento que é a nossa vida, né? Olhar uma coisa, dali virar outra, dali ir pensando, trazendo para a sua realidade, trazendo para a sua vida, para a sua vivência também. Muito legal, Bettina. Que legal isso. Carmen, voltou! Voltei! Carmen, nós ouvimos a Bettina, qual o desejo dela, e ela trouxe várias questões bem importantes. Ela falou também da questão do cofrinho, né? Que se dá a ideia de uma criação e dessa abertura de cada um criar o seu cofrinho com aquele material. Isso! Ontem eu fui numa feira do livro, deixa eu contar, Carmen. Fui numa feira do livro e achei encantador que a professora trabalhou, e eu convidei a professora para assistir essa live, porque ela me disse assim: eu trabalho educação financeira na escola, num projeto, e não tem livro que fala sobre isso. E aí ela trabalhou um livro meu, O Sonho da Angelina,
E aí, para juntar as coisas, ela criou um cofrinho de aranha, porque a Angelina é uma aranha, fez um cofrinho de aranha para poder trabalhar, né, o projeto que ela tem como livro. Aí eu disse assim, agora você precisa então assistir a live amanhã, porque vem um livro muito lindo por aí que fala sobre educação financeira e você não vai precisar mais se preocupar com isso. E aí tinham vários porquinhos lá e a aranha Angelina junto com o cofrinho. É bem capaz desse cofrinho ninguém chegar nem perto para botar a moeda. Carmen, qual é o teu desejo agora com esse livro lindo? Então, uma das propostas do livro, de ser um texto acessível, é a gente conversar sobre uma coisa que é delicada de uma maneira tranquila, de uma maneira cotidiana, coisas que acontecem no dia a dia, assim, de a gente mostrar para as crianças, né, que falar de dinheiro pode ser fácil, pode ser simples, pode ser lúdico, pode ser divertido, né? Aqui na capa do livro mostra o que na história fala, um pai conversando com um filho, né? Um pai aconselhando um filho, mas pode ser um tio, um avô, né? Uma madrinha, enfim, pode ser alguém que a criança admire, alguém que tenha algo para acrescentar na vida da criança, né? Não precisa ser, porque daqui a pouco eu fiquei pensando assim, e daí se um menino lê e esse menino não tem a figura paterna em casa, né? Como é que vai ser? Mas pode ser alguém que ele tenha admiração, alguém que ele tenha respeito, né? Então, assim, conversar com naturalidade sobre dinheiro, né? Que é um assunto que pode ser delicado e pode não ser, dependendo da abordagem, né? Então, uma das propostas é essa. Construir a partir de material que a gente tem em casa, né? Um cofrinho, né? O meu já tem umas moedinhas aqui dentro, né? Tem essa pegada da questão ambiental também, né? Junto, da questão criativa, né? Eu achei muito bacana quando a Betina propôs de ela desenhar os materiais, achei fantástico, né? Do que a gente pegar um modelo de uma imagem da internet, né? Daí ela propôs, não, eu vou desenhar os materiais, achei bem assim, único, sabe? Ficou bem dentro da proposta do livro, assim, né? De usar o desenho da ilustradora, né? Ela propôs muito bacana, assim, né? De muita solicitude, assim, né? Dela, assim, uma pessoa muito voluntarioso, desculpa, da parte dela, né? Gostei bastante, assim. Então, conforme tu vai lendo o livro, ele vai te abrindo, assim, para muitas coisas, né? O próprio diálogo entre o pai e o filho, né? Como é importante isso, né? E hoje em dia a gente tem a vida tão corrida e às vezes a gente acha que as coisas assim, que não precisa conversar sobre coisas simples. Ah, não, mas isso ele já sabe. Mas como é importante, assim, a questão afetiva de tu dedicar aquele tempo para orientar, para saber o que a criança sente, o que ela pensa, e a partir disso fazer uma construção, né? Como isso é importante, assim, traz isso também da questão relacional, né? E uma série de outras coisas, assim, né? Que a gente vai lendo, assim, a ideia de ter esse projeto na escola, né? Eu vejo, assim, que alguns colegas me comentam, na minha escola já tem esse projeto. Aí outros comentam, a gente está em fase de formação, né, dos professores para ter esse projeto. Na minha ainda não tem. Então, assim, a gente percebe que vários espaços, né, vários educandários estão em momentos diferentes dessa construção, né? Então, seria bacana, assim, também despertar para, na escola, trabalhar esse assunto, assim, né? E porque, assim, na minha geração, a gente não tinha esse acesso ao dinheiro que essas de hoje em dia têm, né? Era tudo mais difícil, o acesso a tudo, né? E hoje em dia as crianças, elas têm acesso a muita coisa, mas às vezes, talvez, não sabem como direcionar da melhor forma. Então, tá aí um adulto que sirva de exemplo para a criança para conduzir isso, que pode ser o professor, né? Pode ser alguém da família, alguém fora da família, né? Alguém que se importe com a criança, né?
Então, assim, abre para bastante coisa o livro, né? Muito bom. E também aquela ilustração que tu mostraste antes da sala de aula ali, uma pessoa que olhou o livro disse assim, uma mesa adaptada, né? E eu já tinha olhado tantas vezes o livro, tantas vezes as imagens, que eu não tinha me dado conta desse detalhe ainda, sabe? E outra que uma pessoa que abriu nessa página disse assim, olha ali, o cadeirante bem tranquilo na sala de aula, sabe? Então, assim, mais uma proposta do livro de trazer a inclusão como uma coisa natural. A gente, né? A inclusão tá na sociedade, ela não precisa assim ser falada, tu levantar essa lebre para falar exclusivamente. Ali ela tá de uma maneira muito natural, né? Tá assim, junto com todo mundo, tá igual a todo mundo, né? Vivenciando o que todo mundo está vivenciando, então também muito delicado, né? E muito bacana também. A parte que a ilustração casou com o texto, né? Achei muito bacana, assim. Muito legal. E, Carmen, eu gostei muito quando tu trouxeste assim, né? Ela colocou aqui o pai e o filho, porque na história traz, né, o enredo, mas eu achei muito interessante quando tu colocas assim, que não precisa ser o pai, pode ser qualquer pessoa, né? Aqui ela resolveu representar como um homem, como um pai, mas pode ser uma mulher aqui, né? Pode ser a professora, pode ser o professor, pode ser o tio, Pode. Dindo, né? Pode ser qualquer pessoa. Ela teve que escolher e ela colocou assim, mas pode ser qualquer pessoa. E outra coisa também que eu acho muito importante colocar é de que a gente precisa tratar, né, de conversar sobre dinheiro de uma forma gostosa. Porque, assim, às vezes se fala de dinheiro, ai, dinheiro, né? Parece uma coisa assim que não se pode falar. Dinheiro, alguns têm muito, outros têm pouco. Mas a gente precisa falar de uma forma gostosa. Por quê? Porque se a gente consegue se organizar um pouquinho, né? Um pouquinho só que der, a gente já vê a diferença. Às vezes a criança tem vontade de comprar uma coisa gostosa lá para comer e assim o pai não tem em casa e às vezes juntando uma moedinha, outra moedinha consegue. Eu lembro a minha filha, a primeira vez que ela queria comprar um brinquedo que ela queria, né? E era um brinquedo que eu achava que era caro, né? Que não precisava uma coisa daquelas em casa, mas ela queria muito. Eu disse, ó, se você juntar esse dinheiro, você pode comprar. E ela levou um tempo até juntar. E quando ela foi para comprar o tal do brinquedo, olha só, ela não quis comprar aquele brinquedo. Porque na hora ela pensou, meu, esse brinquedo custa muito caro, eu posso comprar várias outras coisas com esse dinheiro. E ela não comprou o brinquedo, e não foi porque eu disse, né? Que é uma coisa que não precisa, que às vezes tem uns brinquedos que eles querem que são caros e não trazem aquilo tudo que às vezes um brinquedo que a gente faz em casa muitas vezes traz. E ela foi lá e por conta própria descobriu isso. Então isso tem que ser prazeroso. Falar de dinheiro precisa dar prazer. Não pode ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa. Porque quando a gente consegue juntar um pouquinho, a gente vai realizando sonhos. Né? Um pouquinho. Às vezes demora um pouco mais, mas lá na frente a gente tem aquela sensação boa de conseguir aquilo. Então, outra coisa. Uma coisa que eu também não queria, desculpa, sem querer, falei junto contigo. Outra coisa que eu queria comentar é que no livro tem a proposta da reparação dos danos também, né? Que eu acho que é o contraponto, sim, de juntar, né? Porque tu junta com um objetivo, né? Mas nem sempre tu consegue assim só juntar para aquele objetivo. Acontecem situações, né, que aquele projeto vai ter que ser um pouco adiado por causa de uma outra emergência, né? Que pode ser um acidente, que nem aconteceu no livro, mas pode ser uma prioridade que surgiu na vida, né? Então, eu acho que isso também educa de uma maneira que a criança entenda que não vai ser no tempo que ela quer, vai ser no tempo possível, né? No tempo viável, enfim, né? Então, essa é uma outra forma de tu trabalhar com a criança, o esperar, né? O aguardar a vez apropriada, o tempo apropriado para as coisas acontecerem, né? Sim. E quantas vezes eu já vi também no noticiário, que eu acho muito interessante, crianças que fazem cofrinhos
e depois vão lá e entregam o dinheiro do cofrinho para alguma instituição, alguma campanha. Então, isso também é maravilhoso. Esse pode ser o objetivo, não comprar uma coisa, né? Não ir lá trocar por uma coisa que ele queira comprar para si, mas ajudar o outro. Quanta coisa a gente pode trazer isso de humanizar, né? De ajudar o outro, isso é muito bacana. Carmen, quero saber de ti, assim, agora umas curiosidades. Por que Ian? Tem algo especial com esse nome? Por que você pensou nesse nome, né? As descobertas de Ian. Tu me fizeste alguma pergunta? Sim, querida. Eu perguntei por que o nome Ian. Então, ele é... Ian, isso também foi a pergunta que uma das livrarias fez. Por que esse nome? Quem é o Ian? Né? Como eu comentei no início da live, que eu acabei escrevendo sobre um assunto que suscitou de uma conversa na família, né? Eu pensei em colocar o Ian, esse personagem, com um nome neutro, né? Porque, assim, surgiu pela parte de um sobrinho, mas eu tenho mais sobrinhos. Então, eu não queria, assim, enaltecer o nome de um e deixar os outros de fora, sabe? Então, eu coloquei Ian, que é um nome neutro, é um nome que não na minha volta, sabe? Então, assim, é um personagem, né? Foi inspirado numa situação real, que eu adaptei, né? Mas daí eu coloquei um nome neutro, assim, para né? Eu não vou estar falando dos outros, né? E daí eu quis fazer uma coisa assim para, né, deixar bem aberto também. E pode ser as descobertas da Márcia, pode ser a descoberta do Roberto, pode ser a descoberta de qualquer um que está lendo esse livro, né? Junto com o Ian. E uma coisa que eu achei bem legal, e confesso assim que quando eu li o livro, porque assim a gente vai lendo e vai aprendendo, vai descobrindo coisas com o Ian, né? E uma das coisas que quando ela coloca no final do livro, vá descobrir, né, com os seus amigos, por que o cofrinho tem o formato de um porquinho. E olha, Carmen, eu fui correndo tentar descobrir o que era, porque eu realmente não sabia por que cargas d'água as pessoas pegam o porco para ser um cofre, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho do Exato. que eu achei muito legal. Então, outra proposta do livro é despertar na criança essa curiosidade, que é a curiosidade científica, né? A curiosidade que busca, que pesquisa, que vai atrás, né? E essa curiosidade, se a criança tem curiosidade científica, ela vai ter nela a curiosidade de buscar coisas para a vida dela, né? Então eu pensei, vou deixar essa pitadinha ali. Teve uma pessoa que olhou o livro e leu ele na minha frente. Leu todo, daí quando chegou ali na parte, né, da pesquisa, ela olhou assim para ver se na outra parte ia ter a resposta, né? Daí eu disse, não, isso tu vai ter que buscar. Isso vai ser uma busca tua, né? Ela disse, eu achei que eu ia ter a resposta. Uma outra pessoa me disse assim, eu li o livro aqui para minha equipe e a gente foi pesquisar a proposta final ali também, né? Eu achei também legal o retorno dela, né? Então, eu acredito que muitas crianças também vão gostar de fazer essa pesquisa, né? Quando eu fui buscar essa resposta, eu encontrei mais do que uma versão, né? Eu encontrei umas 3 versões, né? Uma delas é que na cultura chinesa, né, o porco é sinal de prosperidade, né? Então, por isso o cofrinho, o dinheiro para prosperidade, né? Já outra versão que eu encontrei foi que alguém pediu para um artesão para ele fazer um piggy bank, né? Que pig do inglês vem, né, por bank, de guardar dinheiro, né? E daí ele fez um cofre em formato de porquinho. E uma outra versão que eu também descobri, pesquisando, foi que as pessoas antigamente criavam nos seus quintais animais para abate, né? No caso, o porco. E como o porco, ele procria bastante,
ele era um sinal de prosperidade, né? Então, assim, são várias versões que tem. Então, isso é mais uma proposta aberta do livro, que não é uma proposta única, né? Tá certo se tu achar da origem chinesa, tá certo se tu achar do quintal ali, tá certo se tu achar do artesão, tá tudo certo, porque são várias versões. Muito bom. Mais uma vez o livro existindo para instigar, né? Para abrir aquela portinha da curiosidade, para colocar a pulga atrás da orelha. Para isso, gente, que serve a literatura. Para deixar a gente com mais dúvida ainda, para poder ir atrás, procurar, pesquisar, se informar. Isso é muito, muito gostoso. Gente, deixa eu perguntar aqui. Tem várias pessoas escrevendo aqui, tá? Gente dizendo que o livro está lindo. Acho que pessoas que já viram o livro. Outras pessoas dizendo que estão curiosas para conhecer, que a educação financeira desde pequena é muito importante. Outras pessoas desejando muito sucesso, tá? Outras pessoas dizendo que amaram, né? Pessoas estão aqui esperando, ansiosas para conhecer o livro. Então, agora eu acho que poderíamos falar onde nós vamos encontrar o teu livro, Carmen. Assim, gente, o livro da Carmen, se vocês entrarem no site do Ateliê de Histórias, ele já está lá para venda, vocês podem comprar o livro ali. Mas, além do site da editora, vocês podem estar adquirindo o livro de outra forma. Então, Carmen, tu pode falar para a gente um pouquinho como é que a gente pode estar comprando o teu livro? Então, eu disponibilizei o livro em alguns espaços, tá? Sábado que vem a gente vai estar fazendo o lançamento dele na Feira do Livro Municipal de Dois Irmãos, às 10h30 da manhã, de maneira presencial, né? E os livreiros que estão na feira, o livro, e eles vão estar passando nas escolas essa semana, e vão estar com o livro e vão estar com ele também lá na feira. Quem não conseguir ir na feira, como tu falaste, tem no site da editora, né? A editora de Voti. Os irmãos têm um ponto de venda, o Presentão. Aqui em Novo Hamburgo, eu disponibilizei ele para venda na Livraria Sinos, na Livraria Novo Hamburgo, que as duas são no centro, na Livraria do Shopping, Letras e Companhia do Shopping, na Tabacaria 41 do Mercado Bourbon. Tem um ponto de venda também na Fevale 1, na Livraria Letras e Cultura. Um ponto de venda na Fevale 2, na Livraria Infinity. Um ponto de vendas também em São Leopoldo, na Unicinos. Em São Leopoldo, no centro, na Noble Book também. Então, tem várias opções assim, para o pessoal aqui da região. Karen, agora eu só não entendi em Dois Irmãos, em qual local, além da feira? No Presentão. Presentão. Em Dois Irmãos, no Presentão. Isso. Gente, então olha só, tem vários pontos, que legal. Gente, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tem vários pontos que vocês podem estar comprando. E que legal que a Carmen lembrou, no próximo sábado, dia 22, na Feira do Livro de Dois Irmãos, às 10h30 da manhã, a Carmen vai estar lançando o livro dela de forma presencial. Então, quem quiser adquirir o livro dela lá e já receber um autógrafo, um abraço, fazer foto, já pode estar indo para aquele momento. As feiras de Dois Irmãos são lindas e agora vai ficar ainda mais linda com o livro da Carmen e da Bettina por lá. E além, né, Carmen? Além disso, se alguém quiser, também pode estar entrando em contato diretamente com a Carmen, né? Se são pessoas de fora, podem entrar diretamente em contato contigo, né? Pelo Instagram. Sim, com certeza. Com certeza, comigo também. Isso. O importante é esse livro, como diz o Dilan Camargo, o importante é esse livro criar asas e voar para todos os lugares do Brasil. E com certeza vai, viu, Carmen? Gente, eu vou abrir agora para vocês. Que bom, espero. Alguma pergunta? Aproveitem agora.
Carmen, tem gente aí dizendo que orgulho. Até anotei umas coisas aqui, ó. Que orgulho ter alguém da família como escritora. Vânia. Olha, que legal. A Vânia escreveu. Que orgulho bacana. ter alguém na família escritora. Muitos parabéns. Minha prima. A prima. Gente, se tem alguém para fazer uma pergunta, façam agora, que nós estamos nos dirigindo para o final dessa live, que eu adoro, é uma live muito gostosa para ouvir esses autores, esses ilustradores e descobrir mais, não só sobre a obra, mas sobre a vida deles, né? Porque é toda uma construção. A Bettina não é ilustradora do nada, só porque a gente entregou esse texto para ela, ela vem construindo isso há muito tempo, né? E a cada novo livro é uma aprendizagem, uma descoberta gostosa. Assim também é com a Carmen. Então é muito gostoso participar de lives assim, para descobrir um pouco mais da intimidade desses artistas. Então, vamos ver se tem alguma pergunta. Enquanto as perguntas chegam, eu quero agradecer mais uma vez a Carmen pelo prazer que eu tive de ilustrar essa história. A Márcia também, porque também trabalhar com ateliê é sempre maravilhoso para mim. Então, muito obrigada pela confiança de vocês também no meu trabalho. E queria dizer para vocês a respeito da intuição, né, que é algo muito presente na minha vida de muitas formas, que ali no livro ela ficou retratada assim, exatamente como eu penso. Né, que inclusão é um processo de todos nós. Mães, pais, colegas, outros pais, todas as pessoas que compõem a comunidade escolar e depois a comunidade onde nós vivemos, né? O processo, inclusive, de todas as pessoas. E fiquei muito feliz de ver que ele foi percebido dessa forma, né? Como a gente colocou e retratou ele nas ilustrações. Legal. E uma coisa que vocês duas têm em comum é justamente isso. As duas trabalham com educação inclusiva, né? Tem contato, tem essa experiência, tanto a Carmen como a Bettina. Isso também acabou casando e combinando, né? Como a Bettina... Principalmente na forma de perceber a inclusão e o processo inclusivo, né? Porque, assim, pela fala da Carmen, a gente ia trocando, ouvindo um áudio, ouvindo, né? Trocando ideias no decorrer do processo, para mim, muito claro. E a Carmen tem exatamente a forma como eu também percebo, né? Que esse processo seja o processo de todos estão presentes, todos fazem parte, né? Isso é que é inclusão, todos participam desse processo. Legal. Carmen, então agora a Bettina já falou um pouco, né? E eu gostaria agora que tu deixasse a tua última fala para as pessoas que estão nos assistindo, teus amigos, familiares, as pessoas que entraram para conhecer essa obra. Então, eu gostaria de agradecer todo o acolhimento que eu tive, né? Desde o início, assim, quando a história era apenas um texto numa folha branca, né? As pessoas que me incentivaram a colocar essas ideias no papel, assim como as pessoas que leram a história e foram me falando sobre possibilidades, né? As pessoas que foram acompanhando o processo, agora as pessoas que estão assistindo a live, todo esse carinho que eu venho recebendo, todo esse apoio, toda essa força que eu venho recebendo, as pessoas que estão adquirindo a obra, quero agradecer também. Enfim, eu sou só gratidão nesse momento, né? Porque como comentei antes, assim, acaba gerando uma ansiedade, né? E a gente fica naquela expectativa, né? Mas tem sido muito bacana, assim, sabe? Todos esses movimentos que isso tem gerado, né? Só tenho a agradecer a todo mundo que está fazendo parte disso tudo. Agradecer, assim, de coração. Muito obrigada pela acolhida. Querida. Gente, eu esqueci de colocar, né, que o livro da Carmen, esse livro está sendo vendido pelo valor de R$25, né, Carmen? 25. Isso, 25. Reais, gente. Um preço bem legal, para um livro muito especial, um livro que vocês vão levar para casa, vão ler, vão se divertir, vão se envolver e vão guardar a história no coração e na memória para sempre. Então, agora, eu
quero dizer a vocês duas que nós, né, não só eu, mas a equipe do Ateliê de Histórias está muito feliz e realmente, assim, festejando aqui por mais esse lançamento. É sempre uma honra poder colocar na sociedade histórias assim que mexem com a sensibilidade. Alguém colocou aqui, livro criado com muita sensibilidade. É verdade, foi criado e mexe com a nossa sensibilidade. Eu fico muito feliz de colocar no mercado obras de qualidade. Eu sei que as pessoas vão estar adquirindo esse livro e que vão estar levando para casa uma obra de qualidade que vai fazer a diferença. Não é só mais um texto, não é só mais uma ilustração, mas é um texto e uma ilustração que vão fazer a diferença e que vão transformar. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E sucesso é esse livro estar na casa das pessoas. Sucesso é esse livro estar trazendo retornos positivos para vocês na fala das pessoas. Vocês vão ver pessoas daqui a pouco falando de como esse livro mexeu com a família, de como esse livro mudou a sala de aula, a visão das crianças, como ele foi importante e fundamental na construção de certas coisas dentro da escola, dentro da família. Então, é esse o sucesso que eu desejo a vocês, que esse livro realmente faça a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Oi. Carmen? Muito obrigada. Só queria complementar que o valor que a gente acabou decidindo, o valor final, né, que acabou decidindo pelo livro, também é um valor pensado para que, se a família ou a professora quiser trabalhar com as crianças, de elas fazerem essa economia para elas mesmas poderem adquirir o livro, que não podia ser um valor assim muito alto, tinha que ser um valor ao alcance, né, deles, da economia que eles estão dando. Então, esse foi também um dos itens que a gente pensou, né, com muito carinho, de ser algo que fosse atingível para a criança, né? Muito bom. Então, agora, vocês que estão assistindo já podem começar a dar o primeiro passo, que é, vamos juntar esse dinheiro para comprar esse livro, para descobrir o que o Ian esconde aqui nessa história. Vai ser bem legal, né? Gente, então eu agradeço. Para saber das descobertas. Como é que é, Carmen? Para saber das descobertas. Isso. Para saber quais foram as descobertas do Ian, né? Exatamente. Que o Ian descobriu muita coisa e vocês vão descobrir com ele também. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença da Betina, agradeço a presença da Carmen, agradeço a presença de todos que estão assistindo. Alguém está escrevendo aqui, Carmen e Betina, Ateliê de Histórias, parabéns e sucesso sempre. Bem-vindos, livros e autores que encantam os leitores. Muito bom! Deixa eu ver quem escreveu aqui. Carlos Fernando. Que legal! Que mensagem bonita. Muito obrigada. Um feliz Dia dos Professores para vocês. Hoje é só um dia de celebrar, mas nós sabemos que o Dia do Professor é todo dia, porque professor a gente não deixa de ser nunca, né? É segunda a segunda, a gente né? Na sala de aula, em casa, o tempo todo pensando assim. A vocês que estão nos assistindo, que são professores, parabéns. E a vocês que estão nos assistindo e que não são professores, lembrem com carinho dos professores que mudaram a vida de vocês, porque essas duas professoras estão aí para mudar a nossa vida com uma história linda, as descobertas de Ian. Beijos para todas. Tchau, galera. Feliz Dia dos Professores para todos.